Eu acho que uma coisa muito importante que o senhor conseguiu fazer, Dr. Kepp, foi essa relação entre a doença do indivíduo e a doença na sociedade. E isso é algo totalmente original. Então, tudo que nós vemos no nosso interior, também nós fazemos e vemos no exterior, né? Então, eu gostaria de dar um exemplo prático, porque, aliás, a sua ciência é aplicável em todos os campos da humanidade, tudo que acontece. A gente tem uma explicação trilógica, uma explicação da sua ciência. Então, o que o ser humano faz com os problemas, né? O ser humano não quer ter consciência dos problemas que ele cria, para ele e para os outros, e também dos outros. Ele geralmente quer jogar a coisa por baixo do tapete. Então, varre o lixo e põe embaixo do tapete. Faz isso com a consciência. Todo lixo, todo erro, tudo que ele faz de errado, ele coloca lá, inconscientiza. Ele transforma aquilo num inconsciente até doentio. Agora, na sociedade, o que acontece? O ser humano faz a mesma coisa. Vejam, senhores, o que está acontecendo com o oitavo continente da Terra. Está se formando um oitavo continente da Terra. No Oceano Pacífico, entre a Califórnia e o Havaí, com o tamanho 2 vezes do estado do Texas, eles estão acumulando e depositando lixo nessa região. E esse mini continente, que já tem todo esse tamanhão, triplicou o seu tamanho desde 1990 e crescerá 10 vezes mais nos próximos anos. E parece que nenhum país quer assumir responsabilidade ou dar destino a esse lixo, que é a mesma coisa que acontece no sentido psicológico e social. Então, vejam os senhores, por exemplo, um outro exemplo do que acontece na vida do ser humano. O ser humano pensa que se ele faz uma guerra, se ele ataca o outro, se ele agride, se ele maltrata, ele está maltratando o outro. Às vezes está sendo forte, está mostrando poder. Se ele não fizer isso, então ele vai ser humilhado. E ele não pensa que se ele ataca o bem do próximo, a vida do próximo, ele já se atacou antes. Ele faz isso com a própria essência, com a própria saúde, com a própria natureza. Vejam esse conceito de Kepp, do ataque, da inversão que o ser humano faz, atacando o próprio ser, o próprio interior, criando as suas neuroses e doenças físicas, como isso se aplica na sociedade. Numa guerra, por exemplo, porque um ser humano, um povo, uma nação que aceita uma guerra, ele já está se suicidando, já se suicidou antes. Veja nos Estados Unidos o que se verifica uma epidemia de suicídios. Os veteranos com idades entre 20 e 24 anos, que foram à chamada guerra contra o terror no Iraque, retornam para os Estados Unidos e só em 2005, 6.256 rapazes se suicidaram, numa média de 17 suicídios por dia. Então isso comprova o que o Dr. Kepp fala, que uma pessoa, para aceitar ir à guerra, ele já se suicidou antes. Então, se ele não conseguiu se matar lá, ou exercer esse suicídio lá, ele acaba de fazer isso quando retorna para sua casa. Dr. Kepp. Eu vou mostrar uma relação entre o que o Freud descobriu e o que nós falamos e descobrimos atualmente. O Freud, os senhores conhecem, né? Essa criatura aí. Agora, eu queria mostrar um gráfico sobre o que ele falou, que ele descobriu. Sigmund Freud, 1856-1939. Freud foi o criador da psicanálise. Ele dizia que os sintomas neuróticos seriam o resultado de experiências traumáticas inconscientizadas, ou seja, rejeitadas pela consciência. Agora veja que ele fala em experiências traumáticas, que não é bem assim. A pessoa tem no inconsciente, assim, tem uma repressão, porque ela não quer ver esse lado negativo dela. Não quer ver principalmente as emoções, não quer ver as intenções negativas, vamos dizer, a parte que ele
é doente, né? Que ele escolheu ser doente, que ele escolheu ser megalômano, ateu, né? De maneira que a censura, eu escrevia lá um livro chamado A Origem das Enfermidades, onde eu mostro essa questão. E este livro é um dos mais lidos que eu tenho, porque é um livro que tem curado muita gente, inclusive tirado assim os pretextos da pessoa ser doente, né? Que a doença é mais uma escolha do ser humano. A pessoa vai escolhendo ser cada vez mais esquisita, vai escolhendo se deprimir cada vez mais, então, de repente, está numa psicose. Veja em segundo lugar o que ele falou. Tudo o que existe no ser humano vem do inconsciente, o que significa que vem do que não existe. Então, nesse livro eu mostro que não é bem assim, que não é o inconsciente que faz tudo, mas a pessoa fica doente, a pessoa tem problemas porque ela não quer ter consciência da consciência que ela reprimiu. Então, que ela não quer ver que um defeito, por exemplo, é muito invejosa. Então, ela não quer ver que é super invejosa, que é destrutiva. Ela fica doente por causa disso. Ou então que é agressiva, ambiciosa, que é uma pessoa até com impulsos ruins. Ela não quer ver, então fica doente. Que, aliás, um autor, né, Agostinho, ele era pensador, ele falava que todos os impulsos ruins que qualquer assassino tinha, que qualquer bandido tinha, ele tinha também. Mas a diferença é que ele se segurava, né? E uma pessoa assim, doente, ruim, não se segura. E veja em terceiro lugar o que eu escrevi. A solução da neurose estaria no orgânico, na vida sexual, e não no psicológico. Então, já comentei, né, que Freud fez mais uma fisioterapia, que ele achava que corrigindo a vida orgânica sexual, corrigiria o resto. E que na medicina, ele era médico, né, neurologista, na medicina existe esse conceito. Não que exista doença psicossomática, mas somatopsíquica. Quer dizer, que primeiro o indivíduo ficaria doente no corpo e depois na vida psicológica. Mas ao contrário. Eu posso dizer ao contrário e concomitante, né? Que o indivíduo que tem uma má intenção, essa má intenção atinge também, é claro, né, o corpo, o organismo. Então, que a pessoa é sã ou doente, pode usar essa questão de corpo e alma, pode ser são ou doente no corpo e na alma, pelo mesmo motivo. Então, veja essa observação final. Freud colocou todo o bem, a saúde, oriundo do que não existe, na não consciência. Então, esse fato é interessante, porque o inconsciente, in é não. Consciente é consciência, né? Conhecimento. Ele colocou tudo o que veio de bom, o que vem de bom, num tal inconsciente que, inclusive, traria o que é mal para a pessoa. Mas o inconsciente é algo que não existe mais, uma atitude de reprimir, uma atitude de censura ao que ele sabe. Então, a gente pode dizer o seguinte, que todo ser humano é um sábio. Todo ser humano, na sua estrutura, né, que é universal, que é inteiriça, vamos dizer, ele tem todos os conhecimentos da humanidade, toda a bondade, tudo que o ser humano, o que um ser pode ter, ele tem. Agora, se ele não se desenvolve mais, se ele não tem mais sucesso na vida, se ele até não ganha melhor, se ele não consegue vamos dizer, aparecer nas capacidades dele, não é porque ele não tenha. Não existe aquele é gênio, este é imbecil. Não existe isso. É claro que existem doenças também cerebrais, né? Que a pessoa pode ter lesão no cérebro, mas não tendo, não existe pessoa burra e pessoa sábia.
Todos são sábios. Mas a questão é que, em grande parte, as pessoas que se dizem burras, que não aprendem, não é porque elas não têm inteligência, é porque elas têm muita inveja. Que elas não querem aprender por uma questão de inveja. Porque a sabedoria traz muito benefício para a humanidade. Eu vou pôr aí um quadro, veja o que fala. O narcisismo é a porta de entrada de todas as doenças. O narcisismo é o estudo mais bonito, talvez o mais profundo que Freud fez sobre a psicopatologia. O que é o narcisismo, né? Narciso era um indivíduo que foi tão mimado quando era criança, daí o perigo dos mimos, viu? Se mima demais a criança, ela vai pensar que a vida toda ela vai ser a tal, né? Mimada por todo mundo. Então, quando ela sai de casa, ela só vê tiro e bomba e briga. Então fala, opa, estou num mundo que não é meu. Então, o que é o narcisismo? É o indivíduo apaixonado por ele próprio. Então, o Narciso era uma pessoa da lenda que ele era tão encantado consigo próprio que uma vez foi num lago e viu no espelho d'água a pessoa dele, ficou tão encantado que caiu lá e se afogou. Quer dizer, o indivíduo narciso é o indivíduo que entra pela doença mental. Veja esse quadro agora. A virtude consiste em viver de acordo com a essência, que é boa, bela e verdadeira. Então, se a pessoa conseguir viver de acordo com a estrutura fundamental dele, ele vai realizar coisas incríveis. Agora, eu vou mostrar rapidamente uma pessoa aí, um teólogo, que ele fez coisas incríveis. Veja quem é. Bernardo de Claraval. E veja o que ele falou. Bernardo de Claraval disse que sem humildade não há sabedoria. E depois? Que o reconhecimento da própria miséria é o caminho do bem. E depois? E a razão deve ser subordinada à fé. Bernardo de Claraval foi um grande psicopatologista. Então, note que a coisa mais importante para a humanidade atual é colocar a teologia, que é o estudo de Deus, Theos é Deus, né? É o estudo de Deus na sociedade. Não considerar que Deus esteja só em templos, mas cada um de nós é um templo divino. É vamos dizer, é um pedaço do céu na terra que a gente precisa ser sempre. E aceitar isso, conscientizar isso e transmitir esses conhecimentos para o seu próximo. Até a semana que vem, neste mesmo horário, quando estaremos dando continuidade à nossa campanha de conscientização para dar uma parada à destruição do mundo.